Meus irmãos, abramos nossa Bíblia no Salmo 117. Essa manhã nós falaremos a respeito do louvor e como que ele é um chamado, acima de tudo, também missionário. Salmo 117. Salmo 117. Façamos a leitura. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. É interessante nós notarmos que duas coisas são ditas aqui a nós. A primeira delas é um chamado ao louvor, e isso engloba não somente o povo de Israel, mas todas as nações, e o segundo, que é o segundo versículo, por que nós devemos louvar. E é interessante nós pensarmos a respeito do louvor. Não sei se os irmãos já perceberam, mas as notas de real têm uma inscrição, Deus seja louvado. E a gente vê muita gente falando, glória a Deus, Deus seja louvado, mas muitas vezes essas pessoas, ou nós mesmos, não refletimos o que isso significa. Nós usamos a expressão, muitas vezes, por um hábito, mas não refletimos de fato o que significa o louvor a Deus. Algumas vezes também nós limitamos o louvor para apenas o momento do cântico. Mas o louvor a Deus, ele é mais do que isso. O louvor a Deus, ele é expresso por meio das canções, por meio das palavras, por meio das orações, por meio da nossa vida, por meio das nossas atitudes. Então, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, agimos, deve ser uma atitude de louvor a Deus. Como nós lemos na liturgia, e Apocalipse demonstra isso todas as vezes em que reúne o povo de Deus diante do trono, em que coloca as canções cantadas, sempre a razão do louvor é salvação. O grande Deus que opera a salvação com os seus eleitos. Sempre esse é o motivo do louvor, e é isso que o salmista aqui coloca. Observe que a primeira coisa que ele fala é a respeito do louvor universal, ou o louvor que engloba todas as nações. É claro que para nós hoje esse louvor é destinado a gentios, ou seja, brasileiros, americanos, argentinos, colombianos, e que une toda a terra é algo comum. Mas pense só nos dias em que esse texto foi escrito, em que os judeus eram um povo escolhido de Deus, responsável por proclamar o Senhor, a nação que foi chamada para ser luz no mundo, e que, como nós vemos depois, os fariseus tinham a ideia de que a salvação era destinada somente a eles. Mas como nós percebemos ao longo do Antigo Testamento, os gentios não estavam excluídos. E o Salmo 76, por exemplo, fala a respeito da adoração também, que as ações de Deus no mundo devem redundar, que as outras nações devem também se curvar ao Senhor. Então, o Salmo 117, ele nos mostra a respeito dessa ação missionária. Mas antes de nós entrarmos nisso, é necessário nós pensarmos a respeito do louvor. Então, o louvor, ele é algo que é falar bem de alguém, louvar por alguma coisa que alguém fez, louvar os feitos de alguém, dizer bem desses feitos. Então, quando nós louvamos a Deus, o que nós fazemos? Estamos expressando quem é Deus, expressando as suas grandiosas obras. Porque em Jó, por exemplo, quando Deus se coloca diante de Jó nos capítulos 38 a 40, ele pergunta: quem que colocou a ordem no mundo? Quem criou todas as coisas? Quem que cuida dos animais? Quem faz com que os animais nasçam, cresçam, sobrevivam? E aí no final Jó fala: de fato, eu não sei nada e o Senhor é grandioso. Ao profeta Isaías foi dito: quem que mediu o mar a palmos, na concha da sua mão, o universo a palmos? E aí nós vemos várias expressões em que, ou várias demonstrações da grandeza de Deus. Os capítulos 11 a 19 de Romanos, por exemplo, Paulo vai falando a respeito da salvação de Deus e do plano estabelecido e concluído por Deus ao longo da história.
E aí no final, depois de considerar sobre todas essas coisas, ver como Deus age de forma maravilhosa, a conclusão de Paulo é uma conclusão de adoração. Não há ninguém como o Senhor. Então a nossa atitude como crentes no Senhor Jesus é que em toda a nossa vida nós louvemos a Deus. Lembrar o que Deus fez por nós. Lembrar a salvação executada. Lembrar que Cristo morreu por nós para nos salvar. E isso deve nos levar a adorar. Não somente aqui na igreja, mas em todo momento da nossa vida. E não somente um louvor de palavras, mas também um louvor com as nossas atitudes. Como que nós demonstramos que amamos o Senhor? Como nós demonstramos que fomos transformados por Ele? Por meio das nossas atitudes, por meio das nossas escolhas. E perceba que não somente nos grandes temas que são claramente pecaminosos, mas também nas coisas pequenas que às vezes a gente não reflete, que é alguma coisa que nós estamos fazendo contra a vontade de Deus. E quando nós agimos dessa forma, nós trocamos a adoração de Deus, a Deus, por algo que agrada a nós. E aí todas as vezes em que nós trocamos a glória do Senhor pela nossa própria vontade, nós estamos nos adorando e não adorando a Deus. Então, por isso que toda a nossa vida deve ser refletida. Nós não podemos agir e depois falar, eu agi por impulso, ou eu não pensei no que eu fiz. Porque toda a nossa vida deve ser vivida na presença de Deus. E, portanto, todas as nossas atitudes, nossas ações, tudo que nós fazemos, deve ser uma expressão de louvor. E aí, tendo essa consciência de que é necessário nós louvarmos, o próximo passo, então, é a missão. Porque veja que o chamado de Deus ao louvor não é destinado apenas à nação de Israel, mas é um chamado a todos os gentios, louvai-o todos os povos. E aí, numa expressão paralela, ele conclama todos a adorarem a Deus. Qual foi o propósito para o qual o homem foi criado? Por que Deus nos criou? Lá em Gênesis, o que acontecia constantemente? Deus ia e conversava com Adão e Eva, e aí quando eles pecam, a primeira coisa que acontece é que o relacionamento é quebrado. Então toda aquela vida de louvor e adoração a Deus perfeita, ela é quebrada. Então o ser humano passa a viver de acordo com a sua própria vontade. E isso é claramente demonstrado por meio da vida de Caim, no capítulo 4 de Gênesis. O que Caim e a sua descendência fazem logo na sequência? Começam a agir contra a vontade de Deus. Deus disse, vão, se espalhem pela terra e adorem o Senhor em toda a terra. E o que Caim e a sua descendência faz? Constrói uma cidade. Na relação de Caim e Abel, Deus desejava ser adorado da forma que ele requeria. E o que Caim fez? Não adorou a Deus como Deus queria. Então, todos aqueles que estão afastados de Deus não conseguem adorar a Deus conforme Deus requer. E nem sequer conseguem adorar a Deus, porque o relacionamento foi quebrado e eles deixam de fazer aquilo para o que foram criados. E por isso que, quando Deus chama pecadores ao arrependimento, quando Deus os congrega no seu corpo, o chamado é primariamente de adoração. Deus nos reúne nesse lugar para o adorarmos. Deus nos chama a adorá-lo. Deus convoca o seu povo a adorá-lo. E isso na igreja, como nos reunimos como corpo do Senhor, para que como a família de Deus nós nos reunamos, ouçamos a sua voz e o adoremos. Também na nossa vida particular, nós somos chamados a uma vida de adoração. Em família, nós somos chamados a sermos uma família que vive as realidades do Evangelho. Pais e mães têm a responsabilidade de criarem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o que fica de fora da adoração a Deus? O próprio trabalho deve ser entendido como uma expressão de adoração ao Senhor. Nós não fazemos o nosso trabalho simplesmente porque nós temos que nos sustentar, mas nós devemos fazer o nosso trabalho para adorar a Deus. Então, todas as esferas da vida humana, todas as nossas atividades enquanto ser humano estão permeadas de adoração. E aí o que nos difere é, ou nós estamos adorando a nós mesmos, ou nós estamos adorando o Senhor. Ou eu executo o meu trabalho para o meu próprio bem, para o meu próprio bem-estar,
ou então eu realizo o meu trabalho para que Deus seja adorado. Ou eu crio a minha família para que ela seja uma pequena igreja reunida no nosso próprio lar, ou eu crio a minha família para que ela seja uma família egoísta e que pense em si própria e que age para si próprio. Então, todas as coisas que nós fazemos devem ser para adorar a Deus. Então, todos aqueles que estão afastados de Deus precisam ser chamados à adoração. Precisam ser chamados a mudarem a sua vida e viverem para o louvor a Deus. Porque o mandamento de Deus é que todos o adorem. E aí é por isso que no final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Mas para aqueles que estiverem afastados de Deus, será apenas um reconhecimento para a condenação. Reconhecendo que não viveram para adorar a Deus. Reconhecendo que não fizeram aquilo para o que foram criados. E para os crentes, será uma adoração diante do trono e do Cordeiro, para receberem os galardões e receberem os benefícios da salvação de forma plena e final. Mas aí no final todos reconhecerão que que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, quando o primeiro versículo nos fala para que todos devem adorar, todas as nações devem adorar, todos os povos devem adorar, e que nós pensamos que nem todos estão nessa condição, qual é o chamado então para nós? Um chamado missionário. Em missões nós não devemos pensar apenas como ir para terras distantes, a ir entre as tribos, para ir entre povos não alcançados, mas é a missão de Deus onde nós estamos. Muitas vezes nós falhamos nesse propósito. Muitas vezes nós deixamos de proclamar ao Senhor, deixamos de anunciar as verdades do Senhor. Mas nós somos chamados aqui todos, chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar o que Cristo fez por mim, anunciar o que Cristo fez por você. Então, o Salmo nos lembra a que nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos pregar aqueles que não conhecem o Senhor, chamá-los ao arrependimento, chamá-los a uma vida de adoração e serviço ao Senhor. E isso requer de nós a disposição de fazermos isso. Isso requer de nós um testemunho. E principalmente, nós não faremos isso se a nossa mente e o nosso coração não estiverem de fato voltados ao Senhor. Porque muitas vezes nós separamos a vida religiosa da vida comum do dia a dia. Mas o ensino claro das Escrituras é que toda a nossa vida é vivida na presença de Deus. Todas as coisas que nós fazemos devem refletir aquilo que somos. A nossa fé no Senhor Jesus, ela não é apenas um título que nós recebemos e que cabe apenas a uma esfera, cabe apenas na igreja, mas é algo que nos transforma. É algo que transforma a nossa mente, que transforma o nosso coração, que transforma as nossas atitudes. Então, para que nós possamos anunciar, possamos testemunhar a respeito do Senhor, é necessário que nossa mente e o nosso coração estejam cheios da palavra de Deus, estejam cheios dessa atitude de gratidão, que nossa mente esteja refletindo constantemente na palavra de Deus e nos maravilhando com aquilo que Ele faz. Os salmistas várias vezes fazem isso, consideram as obras da mão de Deus, consideram a redenção em Deus, consideram a salvação e expressam louvor diante disso. Então, para que nós possamos testemunhar a respeito do Senhor e estarmos prontos para dar a razão da nossa esperança, como Pedro disse, nós devemos nos encher da palavra de Deus. E aí, em todas as coisas, nós seremos transformados de glória em glória, para que possamos ser cada vez mais o povo do Senhor, um povo que testemunha a respeito do Senhor. E aí então, tendo isso em mente, tendo a consciência de que toda a nossa vida é uma vida de adoração e serviço ao Senhor, então o próximo passo é buscar o perdido, é anunciar ao perdido. E é claro que nós sabemos que nem todos ouvirão a mensagem, mas o chamado do Senhor é para que nós preguemos. O chamado do Senhor é para que nós anunciemos as verdades do Senhor. E quem faz a obra é o Senhor. É o que a própria parábola do semeador demonstra. A semente precisa ser espalhada. A mensagem precisa ser proclamada.
e quem dá o crescimento é o Senhor. É o que Paulo disse também à igreja de Corinto. Paulo coloca ele, coloca Apolo como servos do Senhor que fizeram a obra, e Deus é quem dá o crescimento. Mas a nossa tarefa é anunciar o Senhor. Chamar pecadores a se tornarem adoradores. Chamar pessoas que adoram a si mesmas a adorarem o Senhor, a fazerem aquilo para o que foram criados. Então o nosso propósito de vida deve ser contar entre os povos as maravilhas e anunciar a salvação. É o que aquele cântico inspirado no Salmo 96 diz. Anunciar entre as nações as suas obras e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Qual era o chamado de Israel? O chamado de Israel era, a partir da sua história, a partir daquilo que Deus fez por eles, mostrar os deuses dos outros povos não são nada. O que Deus fez no Egito, com os deuses do Egito? Mostrou quem tem o poder. O que Deus fez quando venceu os assírios que sitiavam Jerusalém? Mostrou o poder. Só que qual foi a atitude de Israel muitas vezes? Buscar socorro em outros deuses. Buscar socorro em outros povos. Esquecerem-se de quem é Deus e o que Ele pode fazer. Então nós devemos, como povo do Senhor, em toda a nossa vida, conhecer o Evangelho, viver o Evangelho e anunciar o Evangelho. É algo que envolve todo o nosso ser, que envolve toda a nossa vida. Então a primeira ideia do Salmo é esta: anunciar o Senhor àqueles que não conhecem. E a segunda ideia que nós temos aqui no texto, no versículo 2, é a razão pela qual nós devemos louvar ao Senhor. Versículo 2, observem na sua Bíblia: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. O Salmo 73, no Salmo 73 é narrado várias coisas que Deus fez na história de Israel. E é dito a eles que anunciassem às próximas gerações o que Deus fez. A misericórdia do Senhor, ela é enorme. A misericórdia de Deus se revela na nossa vida. Quantas vezes nós podemos olhar para algumas situações e considerar que só pode ter sido obra do Senhor? Que ficam claro para nós que se Deus não tivesse agido, aquilo não seria possível. Todas essas coisas que se passam na nossa vida são testemunhos da misericórdia de Deus na nossa vida. A história de Israel era cheia de eventos, cheia de histórias daquilo que Deus fez, justamente para mostrar quem era o Senhor e que Ele cumpria a sua promessa de cuidado para com o povo. Quando Deus chamou Abraão para formar uma grande nação, fez o pacto com ele, prometeu que da sua descendência viria o Redentor. Deus vai mostrando ao longo da história que o seu pacto, as suas promessas não são frustradas. Deus vai mostrando que a sua palavra não volta atrás. E por isso, mesmo que o povo se volte contra ele, ele derrama a sua misericórdia. E a maior demonstração de misericórdia que nós vemos é a cruz. Romanos 11, nos versículos 25 a 32, Paulo demonstra ali que Deus colocou todos em desobediência, que todos rejeitaram o Evangelho, para que justamente a misericórdia de Deus fosse demonstrada. O pecado se estende a todos, que não conseguem sair dessa condição, e Deus então vem com a sua misericórdia, vem com Cristo para socorrer, para salvar e buscar o perdido. A misericórdia de Deus na cruz foi demonstrada de forma clara e visível para nós. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus, porque a sua misericórdia é grande para conosco. E a Bíblia deixa muito claro que quem poderia salvar-se? Quem poderia produzir méritos que fossem suficientes para a salvação? Quem poderia fazer alguma coisa para saltar o abismo que havia entre o homem e Deus? Senão o próprio Deus mandar a solução para esse problema, mandar Cristo para morrer por nós, para se fazer justiça em nosso lugar,
levando sobre si nossos pecados, levando sobre si o castigo pela culpa do pecado, para que nós recebêssemos a vida. A maior demonstração de misericórdia é a cruz, e é dela que partem todo nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, é por causa da cruz. A maior demonstração de misericórdia. E a segunda coisa que o salmista coloca aqui, segunda parte do versículo 2, é que também, porque a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. A palavra aí traduzida como fidelidade, ela também pode significar verdade, ou palavra. Então aqui nós vemos que Deus deu a sua palavra, Deus fez o pacto com Abraão, retificou esse pacto ao longo da história de Israel e cumpriu esse pacto em Cristo. Então a palavra do Senhor, ela é cumprida. A fidelidade do Senhor, a sua própria palavra, é garantida. Então, se Deus executou tudo aquilo que Ele prometeu, mandando Cristo, mandando a redenção para nós, nos salvando, Ele também cumprirá o que Ele disse a respeito da sua volta. Então, nós devemos louvar a Deus, porque Ele é fiel à sua palavra. Se Ele prometeu cuidar do seu povo, Ele cuida, cuidou e cuida. Se Ele prometeu remir o seu povo, Ele cumpriu isso. Se Ele prometeu enviar um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, Ele fez. E se Ele prometeu então que voltará, Ele também cumprirá isso certamente, porque a sua palavra não volta atrás, porque a sua palavra é garantida. Então a fidelidade de Deus dura para sempre. Não haverá um ponto em que ela não será real. Então, isso nos mostra também que Deus, então, é imutável. Porque muitas vezes as nossas palavras voltam atrás porque nós pensamos de uma forma diferente, ou porque as circunstâncias nos levam a pensar diferente, ou por alguma mudança que acontece em nós. Mas em Deus isso não é visto, porque Deus é imutável. Deus é autossuficiente, Deus é todo suficiente. E Ele, então, se Ele promete, Ele cumpre, e nós podemos confiar nas suas promessas. Então, o louvor a Deus, ele se baseia em quem Deus é. Nós não devemos louvar a Deus porque nós recebemos algo em troca, ou porque nós recebemos alguma coisa das mãos dele como uma consequência, mas louvar a Deus por quem Ele é. Louvar a Deus pelo que Ele fez, louvar a Deus pelo que Ele prometeu e cumpriu. Então, o motivo de todo o nosso louvor deve ser o próprio Deus. E aí nós voltamos ao mesmo ponto. Então, como nós podemos saber quem é Deus? Conhecendo o que Ele revelou na sua palavra. E conhecer quem é Deus por meio da sua palavra requer de nós o estudo das Escrituras, requer o estudo da palavra de Deus, requer que nós nos aprofundemos nas verdades bíblicas. Nós não aprendemos tudo de uma única vez, e nem aprenderemos tudo de forma completa e exaustiva, por conta da grandeza de Deus, por conta daquilo que Ele é. E no céu nós também continuaremos aprendendo mais a respeito de Deus, porque nós podemos conhecer hoje aquilo que foi revelado. Aquilo que nos foi revelado nós podemos conhecer, e coisas ainda que Deus não revelou nós conheceremos na eternidade. Então por isso nós devemos buscar esse conhecimento do Senhor. E como eu disse lá no começo, o testemunho do Senhor, a expressão de louvor e gratidão a Deus requer de nós não somente conhecer, mas praticar aquilo que nós aprendemos. Refletir em cada coisa que nós fazemos, cada coisa que nós pensamos, se elas estão de acordo. Pensar se aquilo que nós cremos está de acordo com a palavra, ou se nós, em algum momento, modificamos alguma coisa. Porque as tradições que foram colocadas sobre a igreja foram isso. A partir do momento em que se parte das Escrituras, a igreja ou os teólogos, as pessoas começaram a adicionar outros elementos que não eram revelados, que eram criações humanas, que eram coisas que eles pensaram que seriam úteis, mas que não eram palavra de Deus. E essas tradições que se afastam da palavra de Deus têm uma aparência de serem bíblicas, mas se você analisar profundamente elas não são. E foi por isso que a reforma então vem, porque todas essas práticas,
longe de Deus, essas práticas que não estão de acordo com a verdade de Deus, elas devem ser analisadas e devem ser abandonadas se não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que conhecer deve nos levar a considerar aquilo que nós cremos e fazemos. Isso deve gerar em nós também, consequentemente, uma transformação de vida, vamos dizer, uma nova reforma acontecendo em nós a cada dia. A partir do momento que conhecemos, nós devemos refletir e mudar o que precisa ser mudado. A palavra de Deus, ela deve ser vivida, ela deve ser deve transformar a nossa vida. E isso nós devemos levar em conta cada vez que lemos a palavra de Deus. Ao conhecermos a sua verdade, a conhecermos aquilo que ele nos revela, considerar o que precisa ser mudado. E o salmista conclui então com uma expressão que é o que permeia todo o salmo, aleluia. A palavra que é a junção da palavra adorai e avé, que é a mesma palavra usada no começo. Esse louvai que inicia é a mesma raiz do aleluia. Então, quando nós dizemos a palavra aleluia, expressamos o aleluia, tenha em mente que ela significa louvado seja Deus. É uma transliteração do hebraico. Então, louvar a Deus é para o que nós somos criados. E para isso nós devemos conhecer a palavra de Deus, louvar quem é o Senhor, porque a sua misericórdia e a sua fidelidade são conhecidas através da sua palavra, primariamente, através daquilo que ele nos revelou, e também são conhecidas por aquilo que acontece conosco. Então, conheçamos a palavra de Deus, conheçamos aquilo que Deus revela, porque, como nós vimos, a adoração, ela parte de conhecer quem é Deus, de conhecer a sua fidelidade, a sua misericórdia, conhecer aquilo que ele fez por nós. Então, isso deve gerar em nós a adoração. Em segundo lugar, nós devemos então também anunciar aos outros povos, ou anunciar às pessoas que não conhecem o Senhor, para que elas também se tornem adoradores, para que elas façam aquilo para o que foram criadas, louvar ao Senhor. Que nós possamos então também anunciar o Evangelho àqueles que estão perdidos, anunciar e proclamar as virtudes, aquilo que Deus fez, daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, para que eles também se tornem adoradores junto conosco. Que Deus nos fortaleça, meus irmãos, a que possamos conhecê-lo e adorá-lo. Que toda a nossa vida seja uma vida de adoração. Que toda a nossa vida seja uma vida de serviço. Que toda a nossa vida seja uma vida que, em qualquer coisa que nós façamos, nós adoremos o Senhor com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos aconselhamentos, com as nossas sugestões, com o nosso trabalho e com a forma que nós vivemos. Que tudo isso seja um louvor ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela Tua palavra que nos revela quem é o Senhor. Somos gratos à Tua palavra que nos exorta, nos corrige e nos instrui. Somos gratos porque o Senhor mandou o Seu Filho Jesus para morrer por nós e demonstrar assim a maior prova da Tua misericórdia, entregar o Teu Filho para morrer por nós. E por isso também mostrar que a Tua fidelidade, a Tua palavra duram para sempre. Ó Senhor, nos ajuda a sermos o povo fiel do Senhor, um povo que ama o Senhor de tal forma que não exista nada na nossa vida que não seja nosso desejo adorar o Senhor com o que fazemos. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que envergonha o Teu nome, todos os pecados que nós cometemos, para que a nossa vida seja cada vez mais uma vida de louvor ao Senhor, uma vida que expresse a Tua verdade. E que nós possamos, Senhor, através disso, através de uma vida transformada, através de um coração e uma mente que amam o Senhor de tal forma, que nós também busquemos o perdido, para que ele também adore o Senhor, para que ele também se achegue ao povo do Senhor em adoração. Senhor, ajuda-nos, porque em nossa fraqueza nós falharemos, mas pelo poder do Senhor nós podemos alcançar essas coisas. Ajuda-nos e nos dirija, Senhor, em nome de Jesus. Amém.